Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais este momento de culto, onde novamente temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos no 9º domingo após Pentecostes, sempre nesse período após Pentecostes, lembrando da ação graciosa do nosso Deus, em nos guiar, em nos ensinar, como nós vimos nas últimas semanas, através das parábolas, e agora também em cuidar de nós, das nossas necessidades, como nós veremos no culto de hoje. Que Deus abençoe este nosso culto, que nós começamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos cantar do Inário Luterano o hino número 213, hino número 213 do Inário Luterano. Amados no Senhor, de coração sincero nós queremos nos achegar diante de Deus em humildade, com o coração arrependido, analisando os nossos pensamentos, as nossas ações e recorrer diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Por isso eu convido a você que está aí a também confessar os seus pecados diante de Deus, junto como nós queremos fazer aqui na igreja. Onipotente Deus,
nosso Criador e Redentor. Nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A você, querido irmão e querida irmã, que confessou o seu pecado diante de Deus, que confia no perdão recebido de Deus, que deseja o consolo e auxílio do Espírito Santo, como ministro da palavra, eu anuncio para vocês a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados pelo nosso Deus, nós queremos louvá-lo através das palavras do Salmo número 136, dos versículos 1 até o 9. Salmo número 136, versículos 1 até o 9. Onde está escrito: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essas são as palavras do Salmo para o culto de hoje. E agora nós teremos a participação das crianças, que também prepararam durante a semana os vídeos para a sua participação. E agora então nós podemos acompanhar, junto com as crianças, onde elas cantarão uma musiquinha que também tem muito a ver com o culto de hoje, com as leituras do culto de hoje. Acompanhamos as crianças. 2 peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu e ainda sobrou. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu e ainda sobrou. 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu e ainda sobrou. E Jesus
leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versículos 1 até o 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 até o 5. Ouçamos essa leitura. Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 5. Deus oferece salvação a todos. O Senhor diz: escute o que tem sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com que não é comida? Por que vocês gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe do líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordem a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Amém. A leitura da epístola está registrada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, dos versículos 1 até o 5. Romanos, capítulo 9, versículos 1 até o 5. Ouçamos também essa leitura. Romanos 9, 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Queremos confessar a nossa fé no Deus triuno, utilizando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos cantar do Inário Luterano, o hino número 227, hino número 227 do Inário Luterano. Glória a Deus, porque Ele é bom.
deixará. Demos com alegre som glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o texto do Santo Evangelho para este final de semana é o texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo número 21. Mateus 14, 13 a 21, onde diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, e que Deus esteja conosco no meditar da sua palavra, que o Espírito Santo nos guie, assim aumente em nós o conhecimento e também a fé por meio da palavra do nosso Deus. Amém. Irmãos e irmãs, a definição matemática de multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. Certamente todos já ouviram muito a respeito desse texto. Talvez um dos textos mais conhecidos, um dos milagres de Jesus mais conhecidos: multiplicar pães e peixes. E esse texto ele é tão emblemático, e esse feito de Jesus ele é tão importante, que os 4 evangelistas registram esse feito. A primeira, multiplicação dos pães e peixes. A segunda, não, apenas Mateus e Marcos registram, mas a primeira, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram esse acontecimento. E a multiplicação dos pães e peixes, ela se dá após um acontecimento bastante triste e que certamente trouxe também tristeza ao coração de Jesus. Imediatamente anterior ao nosso texto, no início do capítulo 14, nós temos o relato da morte de João Batista. João Batista foi morto por ordem de Herodes, que atendia, a um pedido da sua esposa. E lá no versículo 12 diz que os discípulos de João pegaram o seu corpo, sepultaram e depois foram até Jesus e disseram a ele aquilo que havia acontecido. E a partir daí então nós temos o nosso texto. Versículo 13 diz que Jesus, quando ouviu esse relato dos discípulos de João a respeito da sua morte e como tudo aconteceu, ele quis se retirar num barco para um lugar mais tranquilo, num deserto, e certamente queria ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas o texto nos relata que as multidões, sabendo ou reconhecendo a eles quando navegavam, já foram seguindo a embarcação por terra e chegaram lá onde Jesus queria ir, antes mesmo de Jesus e os seus discípulos chegarem.
texto diz que quando eles desembarcaram, a multidão já estava lá. E talvez, dada a situação, seria humanamente bastante compreensível que Jesus, os seus discípulos, tristes, cansados, ficassem um pouco irritados com essa falta de privacidade, de não poderem sequer ter alguns momentos de descanso. Mas não é o que acontece. Jesus, ele se compadece dessa multidão, cura os seus enfermos. Jesus olha para essas pessoas e novamente se compadece delas, porque eram ovelhas, eram como ovelhas que não têm pastor. E ali então se dá todo esse cuidado, todo esse zelo de Jesus para com aquele povo que foi ali para estar com ele. E sabemos que não era pouca gente, em torno de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui nós podemos perceber esse cuidado tão maravilhoso que Jesus tem com as pessoas, pensando na sua humanidade, né, na sua natureza humana, mesmo cansado, mesmo triste com a morte de João Batista, Jesus ele não deixa de olhar para as multidões e não deixa de olhar para as pessoas e se compadecer delas, atende às suas necessidades. E não só as necessidades espirituais. Claro que Jesus ensinava, e ele mesmo disse que foi para isso que ele veio, para pregar, anunciar a chegada do reino de Deus e a necessidade de que as pessoas crescem em Deus, arrependessem-se do seu pecado e assim pudessem encontrar na graça de Deus a vida eterna. Mas ele também cura as pessoas que estão doentes, ou seja, cura a sua enfermidade, atende uma necessidade corporal. E assim vai olhando para as mazelas físicas e para as necessidades físicas e terrenas das pessoas e vai também colocando ali a sua mão para que elas possam ter descanso e alívio também nesse aspecto. É claro que Jesus ele não curou a todos. Nesse episódio não sabemos, talvez sim. Mas Jesus não curou a todos os doentes do seu tempo. Mas o fato é que Cristo mostra que ele não se preocupa apenas com a nossa alma, claro que principalmente com ela, porque pela salvação da nossa alma, no perdão dos nossos pecados, temos a vida eterna. Mas ele também se preocupa com as outras necessidades que nós temos. Ele também se preocupa com o bem-estar completo, com o bem-estar geral do ser humano. Se preocupa em salvar pelo Evangelho, pela sua obra redentora e também sarar as suas feridas, as suas mazelas aqui nesse mundo. E aí então, Jesus ele se depara com uma questão trazida pelos seus discípulos. Quando a tarde vai chegando, sabemos que o lugar era deserto, a quantidade de pessoas era muito grande, e os discípulos então começam a se preocupar com uma coisa. Eles começam a se preocupar em o que fazer para que essas pessoas pudessem se alimentar. E eles então sugerem a Jesus que Jesus despeça essa multidão para que eles possam ir e ainda encontrar nas aldeias e cidades por onde eles passassem algum lugar onde eles pudessem comprar alguma coisa para comer, enfim, pudessem encontrar algum alimento para poder matar a sua fome. Então, até esse momento, o cuidado de Jesus foi com outros aspectos na vida daquelas pessoas. E Jesus então diz para eles assim: não precisam retirar-se, não precisamos mandar eles embora para outros lugares. Jesus diz: deem a eles vós mesmos de comer. Vocês podem dar de comer a eles. E certamente isso causou algum alvoroço, né, entre os discípulos. No livro do evangelista Lucas, quando ele relata esse episódio, lá diz que Filipe foi quem trouxe essa questão para Jesus.
E lá o evangelista Lucas disse que Filipe fez isso apenas para experimentar Jesus, porque ele sabia o que Jesus ia fazer. Ele tinha já consciência daquilo que Jesus faria. Mas, independente de qualquer coisa, essa questão trazida pelos discípulos, ela também nos faz pensar bastante. Quantas vezes nós olhamos para necessidades de alguém e pensamos que outras pessoas podem atender aquilo? Não precisa ser eu. Pode ser o meu vizinho, pode ser o governo, enfim, alguém pode fazer aquilo. Não tem necessidade de que eu faça. É claro que nós não precisamos também achar que vamos resolver o problema do mundo inteiro e o problema de todas as pessoas. Nem o próprio Jesus fez isso humanamente falando. Mas existem situações que Deus coloca diante de nós para que nós sejamos ali a mão de Deus, a boca de Deus na vida daquelas pessoas. E a gente não precisa mandar para outro lugar, em muitas situações, aqueles que estão diante de nós. Nós podemos atender, nós podemos fazer. Mas quem é que fornece o necessário para isso? Esse é Jesus. Quando Jesus disse, deem vocês mesmos de comer a eles, os discípulos não tinham absolutamente nada para oferecer. Absolutamente nada. Mas a ação de Jesus faz com que eles tenham condições de atender aquilo que Jesus havia dito para eles fazerem. Às vezes, nós também achamos que nós não temos nada para oferecer para alguém. Mas lembremos sempre que Cristo nos capacita. Por exemplo, no testemunho. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo quem nos dá o que dizer, quem nos dá o que testemunhar. Quando temos a oportunidade de ajudar alguém com alimentos, por exemplo, por que nós temos e podemos compartilhar? Porque Deus nos abençoou por meio do nosso trabalho. Foi Ele, debaixo das suas bênçãos, com a sua graça e a sua misericórdia, que nos deu. E por isso nós podemos agora também compartilhar com aqueles que Deus também envia para nós. E assim também em outros aspectos. Talvez no exercício da nossa profissão, podemos ajudar alguém. De repente nos deparamos com algumas pessoas que estão ali, precisando exatamente daquilo que eu posso fazer, que eu sei fazer, que sou profissional em fazer. Mas talvez aquela pessoa não tenha condições, de repente, por exemplo, de pagar. Bom, quem sabe? Temos ali uma oportunidade de também sermos a mão de Deus, a boca de Deus na vida daquela pessoa. E assim precisamos sempre olhar e ver que Deus é quem nos dá a capacidade para fazermos isso, em todo e qualquer aspecto. Se nós podemos agir em favor de alguém, é porque Deus assim nos capacitou. Por isso, ninguém deve ficar orgulhoso. Os discípulos, por exemplo, cumpriram o que Jesus disse. Eles levaram 2 peixinhos e 5 pães, que um jovem tinha ali, conforme sabemos pelo relato do evangelista Lucas. E aí, Jesus então pede que eles organizem tudo. Pedem que eles coloquem as multidões, o povo assentados em grupos de 100, em grupos de 50, e então abençoa, olha para o céu, ergue os olhos aos céus e abençoa os pães e os peixes
e pede aos 12 que entreguem para as pessoas que ali estavam. A gente não sabe exatamente como que essa multiplicação aconteceu. Se foi de acordo com a definição matemática, né? A adição de um mesmo número de forma sucessiva. Talvez não, porque popularmente falando, para nós também multiplicação é sempre fazer com que mais coisas existam do mesmo, sem um número definido, mas que sempre vai tendo mais. Aparentemente foi isso que aconteceu. Os discípulos saíam, iam entregando pães e peixes, e eles nunca terminavam. Assim como o azeite e a farinha da botija e do pote da viúva de Sarepta de Sidom, também nunca se acabaram. E ali, meus irmãos, nós então enxergamos a grande graça e o grande amor de Deus em favor daquelas pessoas. O olhar de Cristo para o céu, a bênção sobre os pães e os peixes, mostra a ação de Deus em também suprir a necessidade daquelas pessoas. Será que nós temos visto isso acontecer hoje? Temos visto as coisas se multiplicarem? Uns anos atrás, o nosso estado, aliás, isso não é tão raro de acontecer, né? O estado do Espírito Santo enfrentar secas muito severas. Mas alguns anos atrás, isso aconteceu, e conversando com um agricultor, numa das paróquias onde eu trabalhei, ele falava da grande dificuldade que estava sendo para eles, aquela seca prolongada, sem conseguirem produzir grande coisa, tudo praticamente faltando, mas ele disse assim: na nossa mesa nunca faltou comida. Às vezes a gente não sabia direito de onde vinha, mas sempre tinha. Assim, nos nossos dias, nós também podemos ver como Deus, em sua graça, multiplica. Às vezes vemos e temos o nosso olhar apenas focado na multiplicação das coisas ruins. Parece que o crime se multiplica, as doenças se multiplicam. Enfim, tanta coisa ruim se multiplica. O vírus, como ele se multiplica, né? De uma única pessoa, muitas outras podem ficar doentes. Mas, se olharmos bem, também vamos ver o quanto Deus, em sua graça, tem multiplicado também coisas tão bonitas na vida da gente. Deus multiplica o perdão, Ele nunca deixa faltar. A mão de Deus está cheia de perdão, é uma fonte inesgotável. Podemos ir e sempre vamos achar, sempre vamos encontrar. Também em outros aspectos, Deus tem multiplica os dias da nossa vida, faz com que tenhamos sempre alimento. Enfim, em aspectos materiais também recebemos grandes dádivas, temos muitas coisas multiplicadas. Isso mostra a generosidade de Deus. Isso mostra o quanto Deus é bom para conosco e para com todos. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, que os nossos olhos possam sempre enxergar as grandes coisas que Deus tem feito. Aquilo que vamos buscar e sempre encontramos. A sua palavra, os sacramentos, que nos trazem sempre o perdão inesgotável de Deus e que renova em nós a certeza plena da nossa vida eterna. Que nunca nos cansemos também de olhar para as pessoas e estendermos a mão naquilo que Deus nos capacita para fazermos. E que assim possamos olhar para nós e ver que
ainda sempre sobra para a gente. Os discípulos entregaram os pães e os peixes, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios. Cada um podia comer e se fartar também. Jesus não se esqueceu deles. Jesus não se esquece dos seus servos. Não precisamos ter medo. Deus nunca vai deixar faltar. Essa é uma certeza que nós podemos ter, uma convicção que nós podemos ter. Deus não se esquece dos seus. Deus nos envia para auxílio e socorro do necessitado, levando a palavra, levando aquilo que temos à nossa disposição e capacidade, mas Ele também não se esquece de nos dar. Ele nos dá para nosso benefício, para nosso bem-estar e também para poder ser compartilhado com os outros. Assim Deus vai manifestando no nosso dia a dia o seu amor e a sua graça. Louvemos a Deus por isso. Louvemos a Deus pelo perdão inesgotável e por recebermos dele tantas coisas que podemos compartilhar com aqueles que também precisam. E que no fim a honra e a glória seja sempre dada àquele que nos dá tudo isso, ou seja, o nosso Deus e Pai em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Que a paz de Deus, muito maior do que todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino número 398 do Inário Luterano. Hino número 398 do Inário Luterano. Queremos neste momento elevar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Deus com a oração geral da igreja. Falamos com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, nos achegamos a Ti em oração com louvor e gratidão, porque Tu és nosso Pai Celestial, de quem provém todas as bênçãos que recebemos e providencias todo o necessário para nosso corpo e alma.
Graças te damos, pois alimentas as tuas criaturas em todas as estações, abres a tua mão e satisfaz as necessidades de todos. Cuidaste da nossa alma, enviando teu Filho Jesus Cristo como um sinal do teu grande amor. Agradecemos pela presença e proteção que tivemos durante essa semana que passou, por todo o cuidado e o amor dispensados a nós. Te agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos físicas e espirituais. Louvamos-te, porque tu também mantens e preserva em nosso meio a tua palavra salvadora, que revela o teu imenso amor através da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Permita a todos os que ouvem a tua palavra uma correta compreensão e confiança. Fortalece a todos nós para que possamos colocar nossa confiança única e exclusivamente na graça revelada em Cristo Jesus, na salvação conquistada para todos nós, pecadores. Bondoso Deus, pedimos-te que olhes com teu olhar de bondade para este mundo, para as pessoas que sofrem por causa de perseguições, falta de alimento, roupa, moradia, oportunidades de emprego e trabalho. Imploramos por tua misericórdia, que conceda a cada um o que tanto precisam. Torna-nos sensíveis às necessidades do nosso próximo e usa-nos para aliviar o sofrimento deles. Pedimos-te que nos abençoes com as tuas dádivas, para que possam ser suficientes para satisfazer as necessidades de muitos dos nossos irmãos. Esteja, bondoso Deus, com todos os governantes, dando sabedoria e despertando a justiça e lealdade. Concede aos países que tenham um grande espírito de generosidade com as pessoas mais carentes. Faze com que aqueles que estão envolvidos na tarefa de aliviar as necessidades do mundo administrem responsavelmente os recursos disponíveis para que não sejam desperdiçados. Bondoso Deus, pedimos-te que olhes com misericórdia e bondade sobre todos os que passam por momentos difíceis em suas vidas, esteja especialmente com todos os enfermos, com todos os que foram contagiados também com o coronavírus. Sê bondoso Deus, a ajuda e o amparo necessário para essas pessoas. Auxilie através dos cuidados médicos, dos enfermeiros, das equipes técnicas. Estejam também com todos estes, com todos os cuidadores, familiares, neste período difícil. Abençoe os cientistas e pesquisadores para que logo possamos ter uma vacina eficaz e a cura para esse mal que tanto nos aflige. Cuide também dos abatidos, dos enlutados, dos que se sentem sozinhos. Garante aos que estão sofrendo que nada pode os separar do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bondoso Deus, também com alegria lembramos os aniversariantes dessa próxima semana. Agradecemos pelas suas vidas, por completarem mais um ano, por tantas bênçãos derramadas. E pedimos-te especialmente que os mantenha a todos firmes na fé em Jesus Cristo. Por tua misericórdia, ouve a nossa oração. Pedimos ao Senhor, em nome daquele que morreu em nosso lugar, para satisfazer a maior de todas as necessidades espirituais, nos dando perdão, vida e salvação. O mesmo Jesus que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais este culto, agradecendo a você que acompanhou este culto com a gente, que louvou, que orou, que ouviu a palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e a semana de cada um. E nós queremos nos despedir cantando o hino número 216 do Inário Luterano. Hino 216 do Inário Luterano. Fiquem todos com o nosso bondoso Deus.